independência ou morte, ou sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Duas frases bastante escutadas no mês de setembro. No dia 7 de setembro, data comemorativa para a independência do Brasil, e também no dia 20 de setembro, data que faz alusão à Revolução Farroupilha aqui no Rio Grande do Sul. Mas será que essas datas servem de fato de comemoração ou de reflexão no momento que vivemos crises morais, econômicas, políticas no nosso país e no nosso estado? Para debater esse assunto conosco hoje, o professor Paulo Ferroni, do curso de Direito. Tudo bem, professor? Tudo bem, então. Seja mais uma vez muito bem-vindo aqui à TV Unifre. Muito obrigado. O professor Alexandre Macari também está de volta conosco aqui no programa Contraponto. Tudo bem, professor? Tudo bem, Quintana. É um prazer estar novamente aqui debatendo com os colegas e com o telespectador aí. Professora Larissa Pereira, que é a nossa professora também do curso de Serviço Social e também assistente social. Tudo bem, professora? Tudo bem, Quintana. Prazer novamente contar com os colegas aqui. E talvez um dos participantes mais assíduos da casa, o professor Matheus Froza, coordenador do curso de Economia. Tudo bem, professor? Obrigado, Quintana. É um prazer dividir a mesa com os colegas e poder agregar aí na discussão. Maravilha. Nós que agradecemos muito essa participação de vocês e também conosco as alunas aqui da instituição, a Maria Noswitz, essa é a pronúncia correta? Exatamente. Do curso de Serviço Social. Tudo bem, Maria? Tudo bem. E a Elizabeth Lima, do curso de Jornalismo. Tudo bem, Elizabeth? Tudo bem. Meninas, sintam-se à vontade em participar do programa, interpelar nossos professores. E de quebra, eu já queria trazer algumas estatísticas, alguns dados, só para ajudar a ilustrar um pouquinho essa nossa discussão, de alguns números de 1822 para cá. Gostaria que o Márcio agora colocasse na tela, já está ali. Só para nós termos uma noção, então, em termos de população, em 1822, segundo o Ecodebate, nós tínhamos cerca de 4,6 milhões de habitantes. E segundo a última pesquisa do Censo IBGE, essa está desatualizada, teremos novos índices em 2020, mas a última nós teríamos 207,7 milhões de habitantes. Na próxima tela a gente vai ver então o que representa isso numa comparação com a evolução da mesma data em relação ao resto do mundo. Em 1822 nós tínhamos uma população no mundo de 1.133 bilhões de pessoas, hoje nós temos 7,8 bilhões. Para bom matemático, professor Froza, nós tivemos então uma elevação em torno de 6 vezes na população mundial, enquanto aqui no Brasil foi em torno de 45 a 46 vezes. Com esses números a gente começa então essa discussão. 7 de setembro, a data comemorativa em relação à independência, é uma data comemorativa, professor Macari? É simbólica, né? É uma narrativa que foi constituída por interesses políticos, de governantes, e evidentemente que faz parte de uma lógica de mitos fundadores aqui de todas as sociedades, na verdade, né? Então a nossa acabou sendo simbolicamente definida como esse 7 de setembro de 1822, uma independência realizada de cima para baixo, na verdade muito mais relacionada a uma ideia de permanência de portugueses no governo, aí sim de um país que seria soberano dentro da sua lógica de independência, mas que na verdade permanecia ligado a interesses europeus, no caso muito mais os ingleses a partir daquele momento, e a ideia de comemorar ou não é muito do íntimo de cada um, né? E penso eu que é importante que se estude essa história e que não se compre qualquer tipo de panfleto que se venda na televisão hoje em dia, né, principalmente. Não no Canal 15, né, professor? Não, no Canal 15, né, digamos que é a verdade que está sendo colocada, né? Mas eu falo do 7 de setembro, assim como eu falo do 20 de setembro, uma lógica muito parecida, e evidentemente que o 7 de setembro ele tem essa ideia de estarmos falando de uma nação que se torna independente, mas com a manutenção de uma questão social de campo sem nenhuma alteração, da colônia para o império e mesmo do império para a república. Então, essa questão da formação dos latifúndios, dessa ideia de uma cidadania restrita, a independência não causou, né, uma ruptura disso. Na verdade, ela apenas fortaleceu essa lógica, né, para poucos, muito, e para muitos, muito pouco. Né? Professor, isso segue? Não, fazendo um contraponto já com o gráfico, tem coisas de 1822 que somos ainda. A gente ainda é uma economia, ainda pode-se dizer agrária exportadora, ainda de fato. Nossa economia está sentada em commodity, nós só mudamos a pauta, que hoje ela é a base de soja, então isso continua, isso não mudou. A gente continua um país sem investimento em tecnologia, lembrando que em 1822 boa parte da Europa também já tinha universidades, já formava as mentes pensantes, e aqui ainda nós
e estávamos discutindo o que nós seríamos aqui, seríamos dependentes a quem aqui, então isso ainda não mudou. Isso também justifica em parte também, ou em grande, o nosso atraso ou a nossa defasagem em termos tecnológicos, que nós ainda somos dependentes, como nós éramos em 1822, com a questão da pauta exportadora e centrada geralmente em commodities. Hoje, no caso, a soja, nós começamos lá atrás com o ciclo do ouro, da borracha, e nós viemos desses ciclos ainda tirando nosso sustento à base da terra. E aí a gente percebe, eu acho que pela fala dos dois professores, que nós continuamos sendo colonizados, né? Nós permanecemos ainda nessa lógica de colônia. Então, o Brasil, ele permanece, de alguma maneira, sendo explorado as suas riquezas, inevitavelmente, por interesses privados e interesses políticos, e aí a gente percebe o porquê que a gente também se encontra hoje na situação em que estamos, né? Interesses que não são interesses coletivos, de uma cidadania restrita, em que a população tem pouco acesso à informação e à informação de qualidade, e isso também restringe com que essa população possa fazer escolhas mais assertivas, né? E possa, de fato, de alguma maneira, intervir e concretamente se empoderar do próprio país em que vive. Então a gente percebe que essa conjuntura histórica, ela vai refletir o presente que a gente vem vendo, que não é o presente dos nossos sonhos, né? Primeiramente, para que todos entendam a nossa proposta, pelo menos a minha, acho que os colegas depois podem avaliar isso, é que não estamos aqui para formar opiniões ou induzir a formação de opiniões. Nós estamos aqui expressando exclusivamente a nossa opinião para o julgamento de todos aqueles que nos assistem e nos assistirão. Essa é a ideia. Acho que a mídia legítima, e esta é uma mídia autêntica, deve se propor a isso. Penso que, quanto ao 20 de setembro, realmente temos algo a comemorar. Algo que deriva da associação, que deriva da união dessas pessoas que se entendem como representantes do tradicionalismo, que participam desse movimento tradicionalista. Mas pela sua união, e muito mais pela sua união do que pela essência daquilo que imaginam ser motivo para a comemoração. Pessoalmente não vejo motivos. Vejo sim, no tempo passado, pessoas submissas, interesses que não eram do povo utilizado como instrumento de batalha, como bucha de canhão, para defender interesses de quem aqui no Rio Grande? E defender interesses contra quem no país? Então, legítimo, penso que seja essa união, essa comemoração, essa festividade alegre e que muito nos agrega, isso sim. E no 7 de setembro, o quê? Igualmente. Né? Então, quanto a comemorar, penso que mais pelos movimentos decorrentes do que na essência das datas. Meninas, alguma indagação neste começo do programa? Com licença. Pela fala do professor agora, eu gostaria de saber a opinião do professor Macari a respeito disso, porque alguns creem nos heróis farroupilhas e outros já têm opiniões bastante divergentes. Qual é a do professor? A minha talvez seja divergente, né? Não só pela essência do que é estudar a história, que se fundamenta basicamente numa lógica de interpretação documental e de reflexão e problematização dessas fontes, do que exatamente comprar uma ideia que foi forjada, que foi, digamos, constituída dentro de uma escrita literária ou narrativa mitológica, né? Podemos colocar assim. Então, eu problematizo, sem dúvida, Elizabeth, até porque muitas das causas que se vangloria, né? Essa ideia de sirvam nossas façanhas de modelo toda a Terra, por exemplo. Nem pensar. Né? Espero que não sirva de façanha, porque senão o salário de professores, né, e de servidores seguirá parcelado aí por muito tempo e com bastante defasagem, né, que o professor Matheus até pode comentar sobre isso. Mas eu penso que de fato, assim, o nosso comprometimento, e eu concordo com o professor Ferroni quando ele diz que lançar ideias para que sejam pensadas, sejam, né, refletidas. E claro que isso, muitas vezes, dentro do campo da educação,
acaba encontrando entraves porque muito do material produzido pelo audiovisual novelístico ou mesmo cinematográfico, ele traz a ideia do herói, traz essa ideia que acaba inspirando as pessoas. Lembro agora, Casa das Sete Mulheres, Neto perde sua alma. Não. Entre tantos outros tantos exemplos, outros, né? Se for pegar essa novela que está dando agora, Também. das 6, né, eu acho. Então, assim, claro que isso é uma luta que o educador acaba tendo que ter nessa busca de discutir esses valores. Porque aqui no Rio Grande do Sul, né, ainda é muito forte esses movimentos de pensar o herói, pensar a causa que eles defendiam, essa causa de liberdade, né, que na verdade não é bem por aí. Mas com propósitos bastante explícitos. Explícito, né? sem Durante dúvida, toda a professor. nossa trajetória histórica. Sem dúvida, sem dúvida. Então, é muito mais uma guerra, essa guerra de farrapos, essa é muito mais uma guerra do ponto de vista das questões econômicas lá, dos grandes líderes, né? A questão do modelo. Isso, do modelo, do que exatamente liberdade ou mesmo, né? Da igualdade e a da fraternidade. igualdade e fraternidade, o lema lá, né? Francês que acabou também, Positivista francês. e que acabou degolando muita gente. Então, aqui também se degolou, né? Antes fosse reeditado. Então, aqui também se degolou, mas né, digamos que a lógica do modelo, de fato, não teve, né, propósitos de alteração. Agora, é claro que é um combate de uma província contra o império, e ocorreram vários pelo Brasil, nem todos com o mesmo propósito, isso é importante se ressaltar também. Há causas abolicionistas em alguns desses movimentos. Não é o caso dos farrapos, né? Não há nada de abolicionista, por exemplo. Então, né, a construção do ideal que ele é posterior à data da Revolução, né, é do fim do século XIX, do período lá que surge o Partido Republicano Rio-Grandense. O famoso PPR. Né, então, aí que vem os interesses novamente aparecendo. Quer né? dizer que não se pode pensar que o senhor seja chimango ou maragato? Ou é possível a escolha? Não, de forma alguma, né? Muito antes pelo contrário. Então, a ideia é justamente pensar e refletir essas datas, né? Claro que o poder ficcional, muitas vezes, fala mais alto do que o poder da narrativa do historiador. Diríamos quase sempre, né, professor? Quase sempre. Né? Quase sempre. Mas nosso dever é esse, né? Questionar. Mas até, perdão, professores, antes de nós entrar na linha mais, que em seguida eu queria fazer uma pergunta para a gente tentar fazer um comparativo e ver o que não se evoluiu de fato nessa trajetória. Mas do ponto de vista do historiador, porque parece-me que na sociedade é trabalhado muito mais o folclore, onde as pessoas elas não entendem exatamente o que foi essa questão da Revolução Farroupilha de fato, porque fica muito na questão daquilo que o professor Ferroni falou na abordagem inicial, da questão da festividade, da união, onde as crianças vão para um CTG para aprender a dançar, aprender a tocar um instrumento musical, e acaba se criando um ideal, um cenário onde aquilo é algo extremamente positivo. Isso é legítimo. Exato. Isso é legítimo. Só que as pessoas acabam não questionando Mas o não que de pela- fato vem por trás desse Cantar o tradicionalismo. hino também é legítimo, também, enfim. Para o historiador não incomoda isso? isso? Da escola. Mas assim, vem muitas vezes das famílias, das né? famílias. Vem do lar, muitas vezes um pensamento ligado a isso. E claro que isso é uma base de educação que foi sendo passada de ano a ano e tal, e geração para geração, e houve essa ideia de uma manutenção desse status quo. Agora, né, tudo pode ser mudado, né? A sociedade ela é muito, né, ela se transforma, pelo menos tentamos transformá-la cada dia para que ela se torne cada vez melhor. E esse espaço de propor, discutir, valorizar, não apenas as questões ligadas à tradição, né, ao folclore, que eu também vejo isso como forjado, né? Então, as ideias, né, de tomar chimarrão, né, é uma ideia ligada aos indígenas, né? Então, os gaúchos, né, seja os uruguaios, que trazem isso até muito mais, né, a ponta de faca do que os gaúchos, né, daqui do Rio Grande do Sul. Mas, assim, veja que a nossa base de folclore é uma base também importada. Seja como for, ela faz parte da nossa história, da nossa cultura. O que se questiona é o que se vem
reiterando, ratificando, né? O que se vem passando às crianças, esse é o problema. O que as crianças pensam disso? Elas não pensam. É legal dançar, é legal tomar chimarrão, é legal, né, participar dos movimentos tradicionalistas, mas e os porquês? Isso não se questiona. Então há uma ruptura muito grande e problemática. Essa ideia de mundo que foi trazida lá de lá para cá, ela é passada de forma subliminar às crianças, né? Pela alegria, pelo folclore, mas elas absorvem isso. Concordo discordando, talvez, né? Porque eu acho que não é nem subliminar, isso é direto, né? Não tem nada isso está bem claro, assim, principalmente por algumas emissoras de televisão que trazem na sua programação os valores bem claros ligados à ideia dos farrapos, à ideia dos CTGs, e isso está presente, né, Ferroni? Eu acho que não é subliminar esse ponto. É claro que, por exemplo, dança é algo positivo para o corpo, né? O que eu quero dizer exatamente é nisso que se pratica, que se vivencia. Não a TV, realmente, a TV e a escola o que repetem. A escola hoje nem tanto, mas a TV é o que repete. Não se pode considerar, realmente é direta. Mas no que se vivencia, ela passa sem que a gente perceba, né, essa ideia. Essa é a grande preocupação. Eu acho que Mas tem razão em dizer que em muitos aspectos ela é direta, sim. Eu penso que de fato é isso, né? A gente tem que tentar encontrar estratégias, e eu acho que o campo da educação ele ainda é o principal espaço para isso. Mesmo que tu traga a discussão desses valores, inclusive do folclore, inclusive da história, eu nem vou falar, porque é discutível. Só para botar mais lenha na fogueira, né? Mas qual é o verdadeiro campo da educação? E aí a gente para um pouco de falar para deixar para os outros. Mas qual é o verdadeiro campo da educação hoje? Será que é tão somente da escola? Eu penso que não, né? Mas vamos deixar para os colegas. No contraponto passado, nós discutimos justamente isso, né? E que do que ficou pactuado é de que a linha da educação, ela é a vertente ainda, ela é a saída hoje, né? Ela é a porta de entrada, mas ela também é a porta de saída, porque só se pode transformar essa realidade que o professor Macari vinha falando à medida que as pessoas elas têm conhecimento suficiente para transformá-la, porque senão a gente acaba repetindo e a gente acaba, por meio da família, da escola, passando por várias gerações a mesma cultura. Uma cultura patriarcal, uma cultura ainda que nós conversávamos no programa passado, uma cultura ainda predominantemente machista, né? Então, essas questões, elas são muito presentes, principalmente se tratando de Rio Grande do Sul, porque se a gente for, é legítimo sim os CTGs, mas se a gente for pensar nas estruturas dos CTGs, a gente vê que tem estruturas ainda muito pautadas nos homens, né? Quem comandam são os homens e as mulheres ficam ainda muito... eu não gostaria de usar essa palavra, mas eu acho que aqui para mim, talvez interprete melhor, muito coisificada, né? Então daí ela fica como um elemento aí sim subliminar nessa relação entre o patriarcado dos grandes CTGs. E a gente não discute isso, não se discute dentro dos CTGs, não se discute isso dentro da família, então a gente acaba não discutindo isso também dentro da escola e a gente acaba alimentando ainda uma cultura que ela já deveria ter sido superada há muito tempo, e eu acho que a educação ela não se dá só pelo meio formal, ela se dá por outras instâncias de coletivos, instâncias de grupos que a gente pode ir ao longo do tempo transformando. Professor Foz? Eu acho que nós não temos a que comemorar, tanto no 7 quanto no 20 de setembro também. Eu lembrei de outra coisa importante também. Em 1822, como em 2017, os mercados também não abriam os domingos. Só para registro também. Principalmente em relação ao Estado do Rio Grande do Sul, a gente deixou nós temos essa mania de nos vangloriarmos aqui no Estado, que nós somos bons em tudo, mas a gente deixou de ser bom há um bom tempo. A gente não é mais o celeiro do país. Isso já faz, a gente perdeu isso na última década também, principalmente para o Paraná, perdemos também para o Mato Grosso em relação a commodities. A gente também não é, talvez o grande estado, talvez, os nossos índices educacionais também não refletem também o que nós refletimos há 10 anos atrás, nós perdemos participação também em relação a isso.
Em relação ao nosso índice de pobreza também não é o mesmo em relação a 10 anos atrás, e isso é consequência do que nós estamos passando por este momento. Eu tenho plena convicção que o estrago que está sendo feito a partir do parcelamento de salários que ele iniciou nesse ano, em relação ao funcionalismo e aos professores de modo mais específico, isso vai trazer consequências para os próximos 10 anos. Vai ser mais uma década que o Rio Grande do Sul vai ficar atrás. Isso eu não tenho dúvidas enquanto a isso, o estrago que faz. E eu falo estrago financeiro porque o psicológico a gente não consegue mensurar esse estrago psicológico que chega até as famílias. Em relação ao país, eu penso muito e me questiono bastante. A crise atual ela é maior que a crise da década de 80, sem sombra de dúvidas, se eu olhar pela questão da quantidade de desempregados que eu tenho. Eu estou batendo em 15, 16 milhões, 14 milhões de desempregados, esses que estão na estatística. Se eu levar em consideração aos informais, ou a quantidade de pessoas que estão na rua fazendo malabares, enfim, vendendo alguma coisa ilegal, eu posso colocar mais os 10 milhões. Então, 25 milhões de desempregados, isso se assemelha à crise de 29, isso é vamos dizer bem assim, é alarmante. Então, esta crise que eu passo, e levando a questão ética, também a questão da corrupção, o qual ela é, sim, a pior crise que eu estou passando no século XXI e muito provavelmente, após a crise de 29, eu falo década de 30, 33, até o presente momento, a crise que eu passo agora, se eu olhar friamente os indicadores, é a pior que eu passo. Não tenha dúvidas. E o Estado está dentro desse contexto. Mas tem uma questão, que, discutindo a questão da crise, né, que eu acho que essa crise que a gente vive, ela é uma crise, ela é tão devastadora que a gente tem uma crise institucional das nossas instituições, da credibilidade das nossas instituições. Então, eu acho que isso sim é um reflexo que ela é muito drástico, porque apesar de toda a crise econômica que a gente vem sentindo na pele, que é as nossas possibilidades de usufruto de bens de consumo, a gente percebe que a gente tem o nosso valor, a nosso poder aquisitivo, ele diminuiu demais, né? A gente tem uma crise que é uma crise ética muito grande, que é uma crise institucional. As pessoas não acreditam mais naqueles governantes, naquelas pessoas que seriam as responsáveis por fazer determinadas alterações que a gente percebe que não acontece, né? Então, aí a gente, refletindo sobre a história e a gente revisitando ela, a gente percebe que tanto lá no período da colonização como hoje, interesses privados e interesses financeiros, eles seguem a se perpetuar. Então, a gente acaba, essa coletividade que deveria ser o eixo central, ela acaba sempre sendo subminar aí a questões privadas e financeiras. Essa ideia de coletividade, né, nos leva a pensar o que nos unifica em termos de coletividade. Sinceramente, os nossos governos, o governo gaúcho nos unifica? Não. O presidente, acha que é presidente da República, nos unifica com 95% de rejeição? O Congresso nos unifica? Não. Nossa democracia, pelo que eu posso perceber, isso é uma opinião aqui realmente pessoal, ela mais se expressou como tivemos vivência democrática, mas nós não somos uma democracia. Isso está visto, como a Larissa disse, desde a colonização. Não somos mesmo. O que nos unifica, em real e na real, é o Domingão do Faustão, é o Jornal Nacional. O que nos unifica é essa banalidade do que vem sendo expresso nessas mídias corporativas e que pertencem a 11 famílias. Nós somos 207,7 milhões, mas 11 famílias nos controlam. 11 famílias nos dizem o que vamos ouvir, o que vamos ver, o que vamos pensar, que é muito pior. A ideia de mundo que queremos. E a crise é uma crise provocada. Na real, e legitimamente nós não temos crise. Nós somos um país poderosíssimo. No entanto, essa crise é fabricada, com interesses, claro, que de fora do país, com toda certeza. E parece que é cirúrgico onde eu vou cortar os recursos. Com toda certeza. Se tu disseste que os professores estão tristes e que o psicológico fica muito prejudicado, mas o governo do Estado tem motivos para se alegrar. Ele paga à vista, todo final de mês, R$ 4.370 de auxílio moradia para juízes e promotores e procuradores que têm casa própria.
E se for casado com uma funcionária da mesma... Acumula. Agora, os professores, esses realmente tem que botar no paredão, né? E a conta diz que o não, governo, e a conta que que não querem. fecha, que é outro questionamento. Eu me recordo que eu estava aqui, Quintana, quando virou o ano, nós discutimos num programa o aumento do ICMS e da arrecadação para futuramente não parcelar salários. Né? E aumentou o ICMS. E a gasolina deu um novo salto para 4,40, 4,23 em média aqui na cidade. Consequentemente, eu estou aumentando quase em 7% a arrecadação do Estado via ICMS. E mesmo assim, os salários estão parcelados. Esta conta, ela não fecha. A gente tem um material agora até para rodar. Vou aproveitar essa Para fala. concluir, o Matheus tem razão, a Larissa também, mas não é uma crítica pessoal aos juízes. É uma crítica às instituições. As instituições. Nós temos uma Que não crise pensam no coletivo. institucional muito grande. As nossas instituições agora têm donos. E esse é um grande problema. Né? E o perigo disso, desculpa Quintana, mas o perigo disso é que se a gente tem um Senado, um Congresso, as instituições jurídicas com um descrédito com a população, a quem a população recorre? A ninguém. Não recorre a ninguém. Recorre à mídia? Mas, recorre à mídia, mas recorre também a outras instâncias. Daí tu vai justificar o que eu falo muito em aula. Em períodos de crise, as igrejas e afins estão sempre lotadas. Que é isso aí que a gente vai chegar. Então a gente entra, a gente vai afunilando Vai que a vir o população... Messias de novo, hein? Vai vir o Messias de novo. A gente vai E ele rodar não agora. é o Bolsonaro, diz que de passagem. A gente vai rodar um material agora para falar justamente dessa sensação da população em relação ao impostômetro. Desde os números de impostos nacionais e estaduais, a gente tem a opinião pública sobre qual é a sensação de pagar tantos impostos e não ter esse retorno presente, o que a nossa Constituição deveria garantir, né, professor? Vamos lá. Um número que não para de subir. Já são mais de 1 trilhão e 380 bilhões de reais. Esse era o valor que contabilizava o impostômetro em tributos arrecadados no Brasil até o dia 24 de agosto. Quase não se vê retorno dessa quantia, né? Veja algumas comparações. Com o valor seria possível comprar mais de 1.400.000 Porsches, ou então quase 20 milhões de Jeeps. Se aplicado na poupança, então, o valor renderia mais de 11 milhões de reais por hora. E que tal ter mais de 50 salários mínimos por mês durante mais de 2.400.000 anos? Com um montante, isso seria possível. O povo paga e não recebe nada em troca, né? É muito alto esses impostos deles, pelo que faz. Quando nos deparamos com a realidade do Rio Grande do Sul, os números também impressionam. Até agora foram arrecadados mais de 77 bilhões de reais em impostos. O valor representa quase 6% do total de arrecadação no Brasil. E parte dessa cobrança vem daqui. A gasolina está muito pesada, né? Muito cara. O valor que a gente está pagando, 4 e pouco no litro, acho que está saindo muito caro o valor, né? Acho que isso tinha que ser mais barato, muito imposto que a gente paga aí. 56% do valor do litro é de impostos, segundo o impostômetro. A reclamação aumentou depois que o governo federal anunciou o reajuste de um dos impostos que incidem sobre os combustíveis. No caso da gasolina, o índice subiu de 0,38 centavos por litro para 79 centavos, um aumento de 41 centavos. É difícil. Porque andar mesmo não tem como, porque tu anda sempre as mesmas rotinas, né? Não sei o que fazer, sinceramente. Neste posto, o litro da gasolina comum é vendido por R$ 4,04 e os motoristas estão prevendo outros aumentos puxados pela alta dos combustíveis. O gás, sobe os insumos, aí o óleo lubrificante, óleo diesel, né? Vai subir logo os pneus, né? Não é só o combustível em si, mas sim os tributos que acompanham, né? Os derivados do petróleo. Veja alguns produtos que apresentam altas taxas de impostos. No grupo de higiene e beleza, 80% do valor de um perfume importado é de impostos. Os materiais de limpeza com a maior tributação são a água de colônia, a cera e o sabão em pó. Os ketchups e achocolatados são os produtos da mercearia com o maior índice. E, por fim, o micro-ondas, o secador de cabelos e o liquidificador são os eletrodomésticos onde os consumidores mais pagam impostos. Maria? Eu queria cumprimentar, então, né, a mesa e fazer meu primeiro questionamento
como acadêmica, assim, queria entender de vocês também, como educadores, de que forma vocês abordam toda essa problemática dentro da academia, assim, porque dialogando com os meus amigos e também universitários e universitárias, eu percebo que ainda há muito um foco peculiar na formação específica de cada curso, mas às vezes falta essa questão mais geral, assim, mais conjuntural, sabe? A gente não consegue ter um certo reconhecimento, assim, de debate, como a gente está tendo aqui nesse momento. Como que funciona esse diálogo com os estudantes e as estudantes? Né? Eu vou me arriscar a responder, acho que o professor Ferroni falou mais no início sobre isso. Nas minhas aulas eu procuro ser o mediador, mas fica bem claro, tem 3 tipos de pessoas. Aquelas que realmente estão interessadas, os radicais de direita e de esquerda, e aquelas pessoas que estão sempre no celular. Então existe um grupo bem claro que está assim. Tem aquelas pessoas que realmente estão interessadas, querem contribuir, querem perguntar o que está acontecendo ou não. E entre elas acabam aprendendo e tu atua como mediador. Também tem os radicais dos 2 lados, que um lado culpa o outro, que todo mundo tem uma solução caseira, que o fulano vai resolver, ou que o outro vai voltar e vai resolver, e não é por aí também. E tem aquelas pessoas que eu mais me preocupo, que quando nós estamos discutindo esse tipo de assunto, automaticamente elas não saem do celular em momento algum. Então essas que estão alienadas estão à parte. Mas essa pessoa tem o mesmo voto do que os 2 outros grupos também. Então me preocupa da mesma forma, mas é uma barreira que nós temos que transparecer e eu, particularmente, nós temos áreas afins aqui, mas com toda essa crise que nós temos aqui agora, eu acho que todas as áreas acabam se encaixando de uma forma ou de outra numa discussão ordenada do que está acontecendo e principalmente interferindo no teu dia a dia. Porque hoje tem pais de alunos que perderam o emprego, a inadimplência também cresce em todos os setores, no mercado fica claro o aumento de preços, no combustível também, a questão dos impostos, o pai é brigadiano e a mãe é professora, então as pessoas estão sentindo isso realmente na pele e não tem mais que discutir isso em sala de aula. Os acadêmicos são futuros trabalhadores, né? Tomara. Então tem uma preocupação também da própria Ainda mais que eles vão trabalhar até os 70. Ou mais, né? É isso, ou segundo mais. o cenário de hoje, né? Hoje, daqui a uns anos semana que vem pode ter mudado já. Então, acho que tem uma preocupação também por parte dos próprios acadêmicos, né? A questão das perspectivas futuras, né? Enquanto futuros profissionais. A gente percebe que essas discussões, elas têm que transcender os muros da academia, que eu acho que é a grande questão, né? Dentro da academia, necessariamente se deve fomentar, e eu percebo que se fomenta em todas as áreas, sejam elas afins ou não, até porque isso tem um reflexo na tua vida particular. Sendo independente da área que tu fores, tu vai ter um reflexo dessas crises, dessa crise política, institucional, dessa crise econômica na tua vida particular. Então as pessoas acabam dialogando sobre isso de forma até espontânea. Agora sim, é preocupante aqueles sujeitos que ainda têm a afirmativa de que não gostam de discutir política, eles não sabem nada sobre política e acabam se eximindo de determinados compromissos que sempre na hora H são chamados a se manifestar. Então não existe sujeito neutro, mas é né? esse perfil, Larissa, que compartilha o fake news no Facebook, que vai lá na prova do ENAD lá e não sabe discutir, não sabe ver o que está perguntando. Lembrando que a prova do ENAD é uma só em conhecimentos gerais para todo mundo. Então, aquele que foge da discussão, essa é a minha maior preocupação. Os radicais vão existir sempre. Mas pelo menos de uma forma ou de outra eles estão colaborando. E aí nós estamos percebendo e de uma certa forma coordenando uma discussão em sala de aula. Mas eu não sei se isso é comum aos colegas, mas por mais que existam esses sujeitos que são alienados, esses sujeitos que tentam de alguma forma ficar neutros numa discussão, eles estão se tornando cada vez mais a minoria. Pelo menos é o que eu percebo. As pessoas elas têm sido convocadas a se posicionar. Independentemente delas gostarem ou não. Elas precisam se posicionar, elas precisam de alguma maneira fomentar a continuação do debate. Então o teu colega ele pode até estar mexendo no celular, mas ele vai de alguma maneira ser chamado pelo outro, até para ele poder participar disso. Isso é inerente aos sujeitos, a gente precisa disso. E a gente cada vez mais, pelo menos o que eu tenho percebido por parte dos acadêmicos, por mais que dificuldades ainda
se tenha, né, em virtude dessa formação que é cada vez mais precária, fragmentada, seletiva, ainda assim eles estão fazendo parte dessas discussões. Professores, a gente tem mais 20 minutinhos de programa no máximo para não estourar nosso tempo e seria interessante a gente tentar agora direcionar ele mais objetivamente, porque era mais uma provocação essa questão de 7 de setembro, 20 de setembro, porque a gente vive também um momento de crise nas mais variadas áreas. Mas o que vocês imaginam de fato, e chamo as meninas para participação, por favor, de solução ou de realmente de discussão, porque a gente vive um processo que, como cidadão, me parece muito próximo ao caos, muito próximo ao colapso, onde a gente vê pessoas não serem mais remuneradas por aquilo que elas estão cumprindo seu papel em sala de aula, como, por exemplo, os professores, mas todo o funcionalismo público ligado ao executivo do Estado hoje com salário parcelado, a questão da violência. A gente poderia falar que hoje o Brasil é um dos países que mais aprisiona e a violência não está se resolvendo. E mais mata jovens também. Exato. Então, qual é o caminho? Porque a gente está vivendo uma sensação como cidadão que cada vez mais o desgaste é maior, a sensação de impotência, de insegurança ela é maior. Atendendo ao que tu disseste e ao que a Maria comentou, na academia a nossa preocupação é de continuarmos falando, pontuando, esclarecendo, enfatizando, e os alunos estão preocupados e perplexos, estão em compasso de espera, avaliando tudo o que aprenderam ou que aprendem, como tu disseste, a garantia constitucional, e estão vendo, em realidade, a quebra disso tudo, de todos os modelos jurídicos, de todos os princípios. Então, na academia, nós não estamos chutando balde, estamos batendo em cima daquilo que sempre acreditamos, e os nossos alunos nos acompanham nisso, preocupados. Eu não sei se estão somente no nosso curso, mas eu não vejo excessos de um lado ou de outro e não vejo alunos desinteressados, eles estão realmente muito preocupados. E penso que estejamos vivendo, como tu voltaste a falar agora, uma reinvenção do capitalismo, sem dúvida, e falamos isso em aula, Maria. E também uma recolonização. Hoje é mais fácil se ter alguém pagando pouco do que se ter um escravo, naquelas épocas faladas pelo professor Matheus. O escravo nós tínhamos que, né? Nós, como escravos, éramos assistidos na saúde, na alimentação, na moradia. Hoje o que temos? Um salário de fome, que vai diminuir, à luz do que se vê por aí. Então é mais fácil hoje arrumar alguém que trabalhe e muito mais simples do que naquela época se ter um escravo, que era muito mais complicado. Reinvenção do capitalismo, penso eu, e uma recolonização em todos os aspectos da América do Sul, pelo menos, sem dúvida. Isso se enfatiza, isso se diz. Quando se diz aos alunos os modelos que devemos seguir, dissemos também que eles serão os futuros no nosso ambiente do judiciário, e eles têm que reinventar o judiciário. Eu estava pensando que o Ferroni colocou, que os colegas destacaram, e de fato, assim, parece que nosso futuro é uma distopia completa, né? Parece que aquele filme do Terry Gilliam chamado Brasil, o filme, daqui a pouco ele vai se concretizar, né? Pela forma como vem caminhando essas decisões em instâncias federais, estaduais, municipais, e isso sem dúvida, é muito preocupante. Eu sempre prezo pelo debate acerca da cidadania, seja em qual disciplina a gente trabalha, né? Em Realidade Brasileira, lá no jornalismo da PP, a gente tem simulações de campanhas políticas, o que é sempre um exercício bem interessante, porque parte dos alunos justamente essa proposta de buscar temas e de discutir os aspectos. Então, eu sempre sou um otimista, né, em todos os pontos. E claro que eu penso não com uma utopia ufanista, o nosso futuro, mas que sim, há solução. Há solução para o Brasil, há solução para a América Latina, e essa solução passa por uma transformação a partir de uma discussão cidadã. E não só de uma discussão, de uma ação cidadã. E por isso que quando nós temos essa série de golpes que vem ocorrendo na nossa política, hífen mídia e hífen espaço jurídico, a gente acompanha o processo histórico do Brasil, que ele é estruturado basicamente em golpe sobre golpe. Então a gente
Vê lá desde o Dom Pedro, né, já temos um golpe lá constitucional, lá em 1823, 24. Então, a gente vai pensar essas transformações históricas do Brasil e vamos ver que o que vem acontecendo a partir do último golpe agora, que levou o Temer a assumir o cargo da presidência, na verdade são aspectos que, quando há uma fragilização de um certo grupo político, pelo menos no sentido das tomadas de decisão, o golpe vem. Né? E as consequências, quem tem as maiores, não são os partidos rivais, é o povo que sofre com isso. Então, né, eu penso que o povo ele tem que agir como uma lógica cidadã. E claro que a dificuldade ela vem, porque assim, para pensar, para estudar, para refletir, é preciso tempo. E a maioria da população não tem tempo para isso. Não tem. Né? É trabalho sobre trabalho, mal remunerado e não tem tempo para pensar. Então, né? Pensar é difícil. Pensar é difícil, pensar requer justamente uma preparação. Se pensar é difícil, imagine fazer analogia. E requer assim um espaço de discussão como esse. Né? O conhecimento ele se faz a partir dessa troca. Né? O conhecimento ele não dá pegar o livro e decorar ele do início ao fim. Né? Isso não é conhecimento. Isso aí, né? Talvez seja uma decorar alguns aspectos que podem nem ser os verdadeiros ali colocados. Se bem que o grande espaço do conhecimento ou desconhecimento é o espaço da grande mídia, o espaço que ela ocupa hoje no país. Esse é o nosso maior problema. Por isso a necessidade de discutir as fontes midiáticas, inclusive. Não ficar restrito apenas a um portal de notícias. Né? Vai num portal, vai em outro com uma tendência um pouco distinta e a partir desse, uma reflexão, né, enfim, instantânea, talvez, que é o tempo que se tem, né? Buscar, né, aquilo que vai fazer mais sentido para si. E claro que muitas vezes o que faz mais sentido para si é o que a grande mídia divulga. Até porque a pessoa não tem tempo para pensar, Não né? tem tempo para pensar. Então, quando vem tudo mastigadinho... Fazer uma provocação nesse sentido que vocês estão colocando. Quando a gente vive uma situação onde, por exemplo, aqui a Casa de Saúde, existe um atraso de repasse, hoje admitido pela Coordenadoria Regional de Saúde, que é em torno de R$2.200.000, para só o sistema SUS, só para a Casa de Saúde, fora os outros hospitais da região. Quando a gente tem nossos funcionários públicos da área do executivo com salário parcelado. Quando a gente falava da questão da proximidade do caos, porque a saúde pública, quem depende hoje do SUS, a gente vê o hospital universitário na situação que está, onde ele não tem como atender toda a população regional, caso feche o serviço da Casa de Saúde. Mais essa questão do parcelamento, onde os professores estão com dificuldade, estão contraindo dívidas para conseguir pagar o aluguel, para conseguir... Por isso que, então, é que eu digo, as pessoas têm que começar também a questão da analogia, a questão da percepção do conhecimento. E eu fiz um contraponto, uma determinada colocação que apareceu na mídia, que a abertura do novo shopping em Santa Maria era algo histórico. Não, não é histórico. Histórico é quando o hospital regional abrir. Isso sim é histórico. É verdade, de acordo com o caos que a saúde está, e o USM está também, porque nós estamos com um hospital regional com recursos públicos e ninguém quer ser, neste momento, a mãe ou o pai, ou como queiram, da criança deste hospital, a gente continua a agonizar. E nesse sentido, professor, vivendo essa situação de dependeria, então, agora de nos unirmos para tentar reverter isso, porque eu não sei nem qual seria a solução. Qual é o caminho em relação à dívida do Rio Grande do Sul? Quando é que vai parar de parcelar o salário? Quando que o SUS vai voltar a ter recurso para repassar? Quando que tem eleições? Exatamente por aí. Eu me questiono bastante. Quando nós temos eleições, porque o que nos representa hoje ou não nos representa é esse Congresso, causador de todas as... Eu estou tentando provocar vocês, mas e quando será esse virar de chave? Será que nós somos cidadãos apenas nas eleições? Talvez o povo se dê conta e pense muito bem em quem votar, a despeito do que diz a imprensa. Mas além das eleições, professor, eu digo nada, no dia a dia. Nada, não tem nada. Não, eu tenho esperança. Não tem professor. esperança. Eu digo assim, as eleições, pós-eleições e deu, não temos mais nada. Mas se a gente depositar tudo nas eleições, eu acho que é um perigo novamente. Porque se a gente parar para pensar, quem serão os candidatos que vão para as próximas eleições? Mas isso é meu maior medo. Pois então, a gente tem uma perspectiva também. Se houver eleições. Se houver eleições. Essa é uma questão importante. Então ainda é mais perigoso, porque se a gente está dizendo que pode não haver eleições e a gente está depositando a nossa esperança numa transformações nas eleições, a gente fica ainda mais no vazio. Transformar como agora?
Uma Bom, mas revolução total? Vamos, Não. vamos pegar Não, em nós armas? estamos falando de mas a gente tem que pegar do concreto. Eu penso assim, nós temos atores e atores que não se conversam, mas estão no mesmo barco. Ou seja, está todo mundo com o pé na cova e não está percebendo isso. E fica bem claro. Quem tem muito dinheiro está perdendo dinheiro com capital circulativo, juros, títulos públicos. Beleza. A classe média está espremida, que não é mais classe média, porque ela perdeu bolsa, ela perdeu bolsa de estudo, ela perdeu o Ciências Sem Fronteiras, ela perdeu o FIES, ela perdeu o ProUni. Também está situação difícil. Quando é que ela foi classe média, sim, professor? Ela achou, eu digo assim, uma falsa classe média. E quem está muito na classe lá embaixo também perdeu as bolsas. Classe também. trabalhadora? Isso, exatamente. E os direitos. Os direitos também. Mas então Perderam todo seus mundo direitos. teve perdas, mas em nenhum momento as pessoas que tiveram perdas, elas estão convergindo para o mesmo objetivo. Mas Isso isso parece também claro. é uma estratégia. E eu tenho muito medo das eleições de 2018, que vai aparecer o novo Messias, já teve um Collor de Mello na eleição de 89 e vai aparecer. Sem E eu dúvida. creio, e hoje Sem nós dúvida, isso faz estamos em parte. 11 de setembro de 2017, Indo ao ar dia 13, então... dia pessoal, 13, a data, enfim. indo ao ar dia 13, é bem provável que na eleição do ano que vem, nesse mesmo período, já tem uma época eleitoral vigente, provavelmente vai surgir um salvador da pátria, juntamente com Bolsonaro, Fabricado, juntamente né? com Fabricado. Dallagnol, juntamente com Álvaro Dias, vai, não tenho dúvidas disso. Mas, Ele será um candidato da mídia. Vai, Exatamente. apoiado. Ah, E com eu acho que o certeza. Dallagnol, o procurador Lava Jato se encaixa nesse perfil, tá? Esguio, sorriso bonito, sempre de terno, cheiroso, é um bom perfil a ser trabalhado. Sempre de terno, Mas, esse é o exemplo. Mas, professor, tem um detalhe nisso tudo. Se esse grande Messias não aparecer e não for fabricado pela grande mídia... Que não é o Jair Messias, tá? Que não seja ele também. Também. Também tem uma outra discussão, que a gente não pode negar essa discussão, de que se as pessoas não encontram na igreja, né, das últimas pesquisas que fizeram com a população sobre as instituições, sobre a credibilidade das instituições, as duas primeiras instituições que têm mais creditado esperança no povo é a instituição militar e a igreja. A militar porque não se envolve, e a igreja talvez porque Que acolhe. Bom, tudo bem. Conforta. Mas então, quer dizer... Justifica. A gente não tem uma esperança ainda nas eleições e a gente não pode dizer que o povo vota mal porque o povo Mas não tem... votou mal. Bom, O Congresso demonstra isso, atesta isso. bom, Votou mas mal, ele muito mal. votou mal porque era o que ele também tinha à disposição. Ou não? Ou não. Ou não, Penso mas, ter mas dizer, qual, ou não. o que se Penso tinha à dizer. disposição? questionamento, beleza. Senão a gente acaba Mas, sempre... Larissa, a gente Santa acaba Maria, sempre assim, culpabilizando Santa o povo. Maria, cidade e cultura, pessoas intelectualizadas aqui, né, na cidade, percebe-se. Matheus. Pode ser. Era, Matheus. E nós não conseguimos eleger um deputado federal. Mas é uma Nós cidade... elege 2 estadual. Só um segundinho para a reta final, por favor. O professor falou agora há pouco a respeito do shopping ser um evento histórico. Eu nunca que faria foi, uma... E o professor falou a respeito de uma revolução, algo assim. Só que o que se percebe as pessoas no Brasil hoje em dia vivem no regime pão e circo. Então, não existe um envolvimento político. Vocês veem alguma esperança disso mudar, das pessoas se mobilizarem? Porque com tudo que está acontecendo, existe uma passividade assustadora. Existe alguma esperança de que as pessoas realmente se deem conta do que está acontecendo e vão à luta para mudar isso? 2 palavras, passividade assustadora, entre aspas, porque basta uma notícia na mídia hoje convocando todo o povo, ele está na rua amanhã. Então ela não é tão pacífica assim, né? Tem que medir isso, né? Nós temos um controle absoluto e o que nos unifica é a grande mídia. Esse é o nosso problema. Olha, eu acho que a gente é apático, talvez por natureza, historicamente. Eu tenho perseverança, talvez, que vai ter uma mudança, só que essa mudança lá não passa necessariamente pelas eleições. Eu não espero coisa boa das eleições. E também não tenho muita fé, talvez, que essa solução vai partir de alguém que está na faculdade agora, de alguém que está estudando. Não vai partir. Acho que não. Acho que nós estamos muito aquém das expectativas que nós estamos gerando, assim. Eu vejo muita discussão rasa, o qual as pessoas hoje em dia não sabem, desculpa falar isso na TV universitária, interpretar um gráfico, a pessoa não sabe interpretar um texto e ela faz dissertações e teses na rede social. Eu fico abismado com isso. E quando é meu aluno, eu mando um recadinho em box lá, baixa a bola que tá feio.
Isso me preocupa eu bastante. discordo um pouco, Matheus. Nós Não, que temos bom, alunos, nós com estamos no certeza. contraponto. Nós temos alunos bastante centrados, coerentes, críticos. Olha, a gente tem discussões de alto nível, embora o Face seja uma exceção e tal, realmente, mas essa formação, ela não me preocupa para o futuro, é o que me estimula, eu acredito nela. Maria, tem alguma pergunta agora para finalizar? Eu queria comentar a respeito desse anseio por uma solução, né? E que eu acho que a gente tem que, de repente, começar a dialogar mais com as pessoas que estão do nosso lado, que a academia tem que se tornar, talvez, cada vez mais popular, sabe? E que a gente consiga, talvez, levar aqui, num instrumento midiático, né, tendo um espaço na televisão, esses debates para fora, né? Que a gente consiga dialogar com as pessoas que trabalham conosco, com a nossa família, para que a gente se consiga mobilizar, entende? Porque talvez essa passividade, ela não se perpetue, né? Porque acreditar também só nas nossas representações, se não são mais representações, né? Até que ponto, quando fazia esses questionamentos, o que nos une, né? O que nos... Somos todos classe trabalhadora, então acho que nesse sentido a gente tem que... Falta esse reconhecimento, como tu comentava, tá todo mundo com o pé sujo na lama, né? Mas a gente não percebe que a pessoa do nosso lado também está passando pela mesma situação que a gente. Então acaba muito uma visão individual e pouco coletiva, assim. Eu acho que a gente tem que se fortalecer de uma forma mais simples mesmo e cotidiana, sabe? Eu concordo contigo, Maria. E esse é um ponto também que a gente talvez feche com a lógica inicial do programa, né? O que há que se comemorar no 7 de setembro e no 20 de setembro. Na verdade, não nada se comemorar, né? Então, tu vai à rua, ou né, os que são adeptos a essas tradições vão à rua, manifestar, postar no Face a sua foto, evidenciando uma lógica de patriotismo, de gauchismo, né, de tradicionalismo. Mas, na verdade, é uma falsa união essa aí. Né? É uma falsa lógica de pensar que as pessoas estão se unindo por uma causa. Não, as pessoas se unem por uma ilusão, nesse caso. Mas, Macari, apesar de eu ser perseverante, eu perco a esperança no momento que, eu repeti isso várias vezes já, vou repetir sempre quando tiver oportunidade, que quando o Jucá larga o áudio com o Sérgio Machado e faz um grande acordo nacional para tirar Dilma e colocar o Temer com o Supremo em tudo, e isso vira realidade e ninguém fala nada, não, daí eu justifico que a população é passiva. Tu fala isso, a Larissa Não, eu não fala falo, isso estava em todos os lugares, na mídia, no certo, jornal. Mas Mateus, no ambiente universitário se o discute movimento isso. pelo passe livre e toda aquela movimentação pré-impeachment de Dilma e tudo mais, estava à distância de um plim-plim. E hoje nós estamos a essa distância. Quer movimentar o povo? Larga na Globo. É isso. Mas, Macari, há essa ilusão quanto às nossas glórias. No entanto, ele é um movimento legítimo em termos de resultados e vivências atuais. Puxa, as pessoas vivem numa alegria, numa união, embora por motivos ilusórios, mas se unem, isso é agradável, eles gostam, curtem, isso é interessante. Isso movimenta economicamente e anima as pessoas, vincula as pessoas, elas se sentem melhores. É interessante esse aspecto do tradicionalismo. Mas aliena também as pessoas. Que mensagem deixamos agora, então, os últimos 30 segundos, só para a gente concluir esse programa, por favor? Para cada um ou 10 para cada? Não, na verdade, 1 minuto, 1 minuto e meio no total, vocês podem. Só para a gente concluir, porque, na verdade, solução não encontraremos aqui, mas eu acredito que só a eleição, professor Ferroni, me desculpa eu fazer o contraponto, não é meu papel aqui, mas eu acho muito pouco, a gente tem que se mobilizar um pouquinho mais. Eu acho que tem que voltar a acreditar nas pessoas, né? A gente tem uma tendência de desacreditar nas pessoas, né? Em geral, né? Acreditar em conversar com o teu colega ao lado e achar que todo mundo é inimigo, né? Porque agora existe muito uma questão de polaridades, né? Ou tu é contra ou tu é a favor, e se tu é contra ao que eu penso, eu não discuto contigo. Bem pelo contrário. Quem é contra o meu posicionamento, a minha ideia, é aí que eu tenho que voltar e discutir e permanecer com o diálogo. Né? E um diálogo que não seja um diálogo pautado no ódio, né? Porque senão não tem como dialogar. O no achismo. É o no achismo, mas a gente precisa voltar a fomentar conversas que são conversas simples, que se fazem no bar da universidade, que se faz no grupo de amigos, que eu acho que é por aí o caminho. Agora, eu não concordo com os meus colegas quando eles falam de uma passividade do povo. Eu sei que talvez na grande mídia não apareça,
Mas o povo, sim, ele tem, de alguma maneira, como foi lá na década de 80, quando as comunidades começaram a se organizar e fazer o fomento pelo Sistema Único de Saúde, né? Porque era uma necessidade, as pessoas estão sentindo essa necessidade na pele. Está faltando médico, está faltando cesta básica, está faltando luz, está faltando saneamento, e as pessoas estão sentindo isso cotidianamente. Não é censura, professor, mas... Em reação à crise, a gente depende. Concordo contigo, que nós temos legitimidades que nos asseguram mudanças, mas na crise nós precisamos de movimento, e o movimento está a essa distância que já falamos. Bom, eu prometo que não é censura, mas infelizmente nosso tempo estourou. A gente volta então com o programa Contraponto na próxima semana. Professores, muitíssimo obrigado pela participação de vocês. Meninas, muito obrigado. As portas da TV Unif estão sempre abertas para vocês. Até a próxima semana. Tchau.